Todos bem? Tudo em ordem? Todos felizes na família da fé? Ótimo. Como é bom saber, não é? Que nós só podemos fazer parte da família da fé porque Deus assim fez. Porque Deus assim quis. Porque Deus assim providenciou todas as normas, todos os caminhos, todo o caminho, né? Só existe um caminho, Jesus. É bom saber que ele nos trouxe, ele nos tirou do cativeiro, da escravidão, né? Do sequestro que Satanás fez na nossa vida e agora nos adota, né? Embora cada um de nós seja filho de Deus, ele nos adota, nos ensina a viver como filhos dele, através da santificação. É bom saber que Deus providenciou tudo para nos trazer de volta à família da fé. E agora nós vamos estudar, né, um pouco mais a respeito das bênçãos. As bênçãos que nós recebemos por fazermos parte da família da fé. São 5 bênçãos, 5 pontos que nós vamos estudar agora, né? Então, o primeiro deles está ali no João, Evangelho de João, capítulo 11. Abra lá comigo, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 52. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 52. Existe o plano, né, para tirar a vida do Senhor Jesus, né, e aqui ele nos ensina o seguinte: e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. O Senhor Jesus veio para morrer por nós, para trazer todos os filhos de Deus que andam espalhados por esta terra. Ele nos traz para fazer parte da família da fé. Ele nos traz num bloco só, a bênção. Ele pega de vários lugares do mundo e nos ajunta. E aí percebemos que realmente fazemos parte desse bloco, né? É melhor dizer corpo, né? É mais bíblico. Fazemos parte deste corpo do Senhor Jesus. Os irmãos já tiveram a sensação de que quando conhecem alguém cristão, tem a sensação de que já são velhos conhecidos. Eu já tive essa sensação de conhecer uma pessoa pela primeira vez, daí a gente começa a conversar, né? E nós temos não, parece que já somos amigos há tanto tempo. Esse é um mistério. Esta é a mística. Esta é a parte sobrenatural de fazermos parte da família da fé. É esta sensação de onde quer que nós estejamos, quando alguém sabe que nós somos cristãos e ele também é, algo em comum e eterno existe entre nós. É por isso que é muito importante quando nós mudamos de cidade, quando nós mudamos de estado, quando nós mudamos de país até, né? Chegando no próximo país, vamos à igreja e lá somos apresentados na igreja, parece que a convivência é outra, parece que estávamos ali há tanto tempo. Por quê? Porque foi uma ação de Deus em me levar à fé, em levar aquele meu irmão que eu acabei de conhecer no outro país, a aceitar ao Senhor Jesus. Somos parentes, somos irmãos de sangue, do sangue de Jesus. Então, a primeira grande bênção é essa sensação, ele nos trazer, nossa, parece faz tanto tempo que eu te conheço, essa sensação de que Deus nos reúne num único bloco, num único corpo, o corpo do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículos 1, 9 e depois lá o versículo 20. Jeremias 31, 1, 9, depois o 31. Lamento, né, transformado em júbilo. Jeremias 31, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Versículo 9 agora. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas,
por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Agora o versículo 20. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. A longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus por nós, para nos derramar o perdão. Nós que fomos adotados, nós que fomos trazidos de volta para a família da fé, Deus derrama sobre nós um ânimo, aliás, Deus tem para conosco um ânimo muito longo, longânimo, né? Um ânimo longo, e Ele derrama misericórdia sobre nós. Por quê? Nós vimos que nós somos ilustrativamente, né, de uma maneira até infantil, ilustrativa, nós somos sequestrados no Jardim do Éden. E fomos criados como filhos da desobediência, filhos da ira de Deus. Mas Deus nos resgatou, pagou o resgate na cruz do Calvário, vamos dizer, nos registrou como filhos dele, adotou como filhos adotivos, mas na verdade somos filhos de sangue do Senhor Jesus, e ele nos traz de volta, e nós que fomos criados por Satanás, nós que aprendemos a viver o egoísmo, a ganância, a viver sem misericórdia, sem justiça, nós que gostávamos daquelas coisas que o diabo gosta, nós que gostávamos daquilo, estamos sendo educados novamente para viver conforme Deus assim deseja. É por isso que, infelizmente, nós temos quedas. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que detesto faço. Eu percebi que estar na família de Deus é muito mais agradável do que estar na família de Satanás. Mas, infelizmente, eu me pego fazendo coisas que eu fazia antes da conversão. É por isso que o texto de Jeremias mostra que Deus, embora não se agrade direitinho do que Efraim faz, Deus se compadece dele, Deus se comove, Deus coloca o seu coração. Então, a segunda grande bênção que nós temos por fazer parte da família da fé é porque Deus tem paciência conosco. Ele quer nos ensinar a viver uma vida nova. E assim ele o faz através do Espírito Santo, quando nós estudamos a palavra, quando nós oramos, quando nós estamos em comunhão uns com os outros. E ele vai nos ensinando. E quando nós pecamos, quando nós escorregamos, quando nós falhamos, Deus se compadece de nós. É tão bonito quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo que se Deus antes de nós imaginarmos que Ele é Deus, se antes disso Ele já nos perdoou, muito mais agora depois de perdoados. Mas não vamos relaxar. Não é porque Deus tem uma misericórdia infinita, não é porque Deus é longânimo que nós vamos nos aproveitar e procurar o pecado, não é? Iguais aqueles casais, né, de pessoas do mundo. Vamos apimentar o casamento, vamos produzir ciúmes. Os ciúmes aquece o casamento, a reconciliação é tão gostosa. Não, não é isso. Nós não podemos pensar dessa forma. De forma alguma, porque agora não somos mais filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. Nós somos convencidos disso. Então a grande maravilha é que ele continua nos perdoando, tem paciência em nos ensinar, mas não vamos nos aproveitar da paciência de Deus. Vamos lá. Ponto 3. Os adotados são disciplinados pelo Pai amoroso. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 5. Deuteronômio 8, versículo 5. Sabe, pois, no teu coração
que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Deus tem paciência, é longânimo, Deus derrama misericórdia, mas ele também nos corrige. Vou ler de novo. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ele confirma isso em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, é uma dica de que somos salvos, é que Deus nos perdoa, é que Deus nos corrige. O primeiro ato de perdão de Deus é nos corrigir. Ele nos corrige, então admitimos que erramos, e aí então ele derrama o seu perdão. Então, é um ato de amor toda a disciplina do Senhor. Encontramos isso também em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 11. Hebreus 12, 5 a 11. E estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estais sem correção de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Veja só, Deus nos disciplina primeiro porque nos ama e nos disciplina para tomarmos parte da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Dói. Claro, nós ficamos tristes. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, fruto de paz. Temos paz com aquele que nós ofendemos, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então Deus nos corrige, nos disciplina, porque nos ama, porque nos quer fazer parecidos com Ele em santidade, e tudo isso, a disciplina de Deus nos traz paz. Porque se nós estivermos naquela dúvida, será que sou filho de Deus ou não? Quando ele me corrige, quando o sermão pesa no meu coração, quando a mensagem pesa na minha mente e pesa no meu pecado, quando alguém pega no meu pé, pisa no meu calo espiritual, mostrando que ali tem um calo e calo não deveria existir, ou ali tem um pus, ali tem um machucado. Quando isso o texto nos fala, é sinal de que Deus quer produzir paz na nossa vida. Deus quer produzir harmonia na nossa vida. Quarto ponto. Estamos agora em segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios 6, 17 e 18. Segunda carta aos Coríntios 6, 17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Os filhos adotados de Deus são conduzidos à santidade. Nós já vimos naquele texto anterior, de Hebreus 12, que toda disciplina nos leva à santidade. Deus quer isso. E agora fala que outra bênção que nós recebemos é que Deus nos encaminha para a santidade. Veja, no mesmo texto de 2ª carta aos Coríntios, agora capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade. Frutifiquemos das impurezas, ou seja, vamos nos apresentar sempre limpos diante do Senhor. Filipenses 2, versículo 15. 2, versículo 15. Eu vou ler o 14 para termos um pensamento completo. Fazei tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Sem murmurações nem contendas, para sermos irrepreensíveis e sinceros, vivendo no meio de uma geração pervertida e corrupta, estamos vivendo para sermos luzes. Isso significa nos levar ao processo de santificação. E por fim, a quinta bênção está em Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos 8, versículo 19. Romanos 8, 19. A consumação final. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação, toda a criatura que Deus fez, os animais, os peixes, a natureza toda, espera que os filhos de Deus se mostrem como filhos de Deus. E quando isso acontecer, né, nós vamos tratar da natureza como Deus mandou Adão e Eva fazerem. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 23, do mesmo capítulo 8. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós tivemos a redenção da nossa alma na morte do Senhor Jesus. Mas o nosso corpo vai ser redimido na ressurreição final. Ou seja, a quinta bênção que Deus nos dá por fazermos parte da sua família é que nós aguardamos a consumação, o término de tudo. Aguardamos o fim do mundo, é isso que o texto está dizendo. Aguardamos a nossa ida para o céu, por isso que o cristão não tem medo de morrer, porque sabe que ao morrer o corpo, o seu espírito estará junto a Deus, e a volta do Senhor Jesus. É estranho quando crentes têm medo da volta de Jesus, têm medo do dia final. O dia final não será um julgamento. Não, será o dia da sentença final. Vendo no Evangelho de Mateus, Jesus explica bem direitinho que ele vem, se assentará no trono da sua glória, todos ressuscitarão, depois ele vai separar uns dos outros. Não fala que vai ter o diabo como promotor, Jesus como advogado e Deus como juiz. Não fala que vai ter um julgamento novo. O julgamento já aconteceu. Todos nós estávamos culpados. Todos nós pecamos. Então, Deus fez o julgamento, o homem foi achado devedor, culpado e pagou a pena em Jesus. Né? Então ali vai ser o dia da recompensa final, o dia em que ele vai confessar o nosso nome diante do Pai e diante de toda a humanidade. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, as 5 bênçãos de pertencer à família da fé. A primeira, nós fomos juntados, nós fomos colocados dentro do mesmo corpo. Deus é longânimo e misericordioso. Deus nos disciplina como um pai amoroso. Deus nos conduz à santidade e Deus nos dará na consumação final a glorificação que ele prometeu. Nós vemos em Romanos 8, para encerrar hoje, Romanos 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todos os verbos estão no pretérito. Todos os verbos estão no passado, mostrando que tudo isso aconteceu antes da fundação do mundo,
antes dos nossos pecados, antes de sermos sequestrados por Satanás. Isso aconteceu quando Deus estava, numa linguagem humana, tá? Deus estava gestando a humanidade. Então ele elaborou todas essas coisas de Romanos 8, versículo 30. Por isso que todos os verbos estão no passado. E depois que deu a luz, depois que nós nascemos, Satanás foi lá, nos sequestrou e nos criou como filhos dele. E no momento da cruz do Calvário, Jesus paga o resgate. Morre na cruz por nós, mas ele ressuscita, né? E nos deixa o Espírito Santo que nos encaminha de volta para o lar do nosso Pai Celestial. Ó Deus, nós queremos agradecer, ó Pai, a verdade da Tua palavra. Queremos agradecer essas 5 bênçãos maravilhosas que a Tua palavra nos enche o coração de esperança e de alegria. E também de motivação, ó Deus, para enfrentarmos as dificuldades, os pecados do dia a dia. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida eterna e rogamos, ó Pai bendito, que o Senhor continue nos alimentando com a Tua verdade, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo restante de dia e até amanhã, quando vamos encerrar esta pequena série sobre a família da fé com o estudo Como devemos nos comportar dentro da família da fé. Até lá.